Olá, como você está? Tudo bem? Eu quero saber o seguinte, alegria, alegria, o líder mundial está de volta, você está contente? Então já comenta aí. A outra pergunta é, você quer o Brasil no primeiro mundo? Então também comenta aí. Mas se você quer o Brasil no primeiro mundo, você precisa compartilhar esse vídeo, você precisa dar um certinho, você precisa comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar em todas as suas redes. Porque é importante nós levarmos isso a outras pessoas, porque o Brasil já teve a oportunidade de estar no primeiro mundo a partir dos 2 primeiros mandatos de Lula, dos 4 anos de Dilma, que depois foi interrompido com um golpe, e que agora o Lula disse, inclusive, que o Michel Temer é um golpista, ele ficou dodói. A coisa está tão estapafúrdia que a tal elite sórdida brasileira, que não quer que o Brasil cresça sob nenhuma alegação, já entraram com 2 pedidos de impeachment contra o Lula. Que absurdo. Mas a grande verdade é que quando o Lula esteve na presidência, e só sem vergonha, claramente dizendo, só sem vergonha não reconhece o que foi a pujança dos 2 governos Lula, o primeiro mandato de Dilma, que, como eu disse, depois ela não teve mais como governar por conta das pautas bombas do evangélico Eduardo Cunha, das tramóias do Michel Temer nos bastidores e por aí vai. Mas a grande verdade é que esse líder mundial foi quem proporcionou ao país o desenvolvimento que nós estávamos alcançando, onde saímos a 12º, 13º lugar na economia e passamos a ser a 6ª economia do mundo. O mundo estava encantado com o Brasil. Aliás, também comenta aí, foi naquele período, Lula, de Dilma, onde desciam direto vários shows internacionais, aos maiores nomes. Qual foi o show que você assistiu quando, na época do governo do Lula e Dilma, aquele seu artista favorito, aquela sua banda favorita, fosse de rock, enfim, não importa qual desses shows você esteve presente e pôde ir a esse show, porque a pujança era muito grande. As pessoas estavam viajando para o mundo, tanto é verdade que quando da crise americana, o Obama, em percebendo que os brasileiros estavam invadindo os Estados Unidos, pediu à migração para dar uma relaxada na entrada dos brasileiros, porque o consumo estava entrando nos Estados Unidos. As pessoas comprando carro, etc. Tudo isso você já sabe, mas a grande verdade é que tem uma pobreza que se deixa levar pelos patrões, que se deixa levar pelas ideias das elites e que, infelizmente, eles não se sentem representados pelo Lula, mesmo ele sendo pobre, e talvez o Lula tenha sido mais pobre do que muitos pobres que estão aí, porque eles não reconhecem, porque se deixam levar pela elite. Outra prova latente sobre isso são os programas que foram criados para o acesso do pobre às universidades, onde os bonitinhos pobres só poderiam ir para a faculdade por causa dos programas. Quando chegaram lá, se juntaram com os riquinhos, a gente não queria mais falar da sua pobreza, não queria mais falar do Lula, já se voltaram contra o Lula, e isso tudo é um absurdo. E sabe por que nós não chegaremos ao primeiro mundo se não houver uma retomada de consciência e entender de uma vez por todas que essa elite arcaica brasileira não quer que o país se desenvolva? Se nós começarmos a divulgar o que é ser um presidente. A prova está que a eleição passada foi a mais vigiada pelo mundo, inclusive com o dedo dos Estados Unidos dessa vez positivamente, porque participou da Lava Jato e etc e tal, do golpe contra Dilma, por conta do pré-sal. Mas vamos deixar em tese esse assunto no passado. Outros países também se manifestaram, tudo em defesa da democracia e, vamos dizer assim, uma ameaça velada contra as Forças Armadas, contra o Bolsonaro, contra a elite, para não dar golpe nas eleições. Então, o líder está de volta. Está tão de volta que ele nem tinha sido empossado, já estava governando. Ele não tinha nem sido empossado e o Biden já queria se encontrar com ele, e ele categoricamente disse, eu só vou falar com o Biden depois que eu assumir, depois que eu fizer uma reunião com os governadores. Só um líder pode fazer isso. Então, o Lula primeiro foi ver lá o povo de Roraima, os nossos indígenas, e depois no outro dia estava na Argentina, já foi para o Uruguai, agora vai aos Estados Unidos, que o Biden quer falar com ele. No dia de hoje, 30, deve estar por aí o chanceler alemão, que também quer conversar com ele, e o Lula, o mundo está esperando. Por quê? Porque o Lula é uma liderança mundial, porque o Lula é um negociador, o Lula é um vendedor de ideia, o Lula é um conciliador, e só esta elite sórdida não consegue perceber isso. E como eu disse, se eu não disse, eu vou repetir, já 2 pedidos de impeachment contra o Lula, e os fake news continuam.
Por isso, você tem que começar a participar. E eu vou repetir, é admirável o bolsonarismo, o núcleo do gabinete do ódio. Eles criam folders, vídeos fake, tiram o texto do contexto e aquilo é disseminado com uma rapidez enorme. E nós, socialistas, democratas, progressistas, estamos sempre como a tartaruga. Eles são as lebres e nós somos as tartarugas, patinando. Então é preciso deixar claro, o Lula diz que tem 4 anos para revolucionar o país novamente, mas, evidentemente, que se ele gozar de uma boa saúde, se tudo estiver bem, com a graça de Deus, ele poderá, se quiser, reivindicar uma reeleição, porque nós vamos precisar de mais 20 anos para poder botar o Brasil de volta no lugar, porque foram 4, 8, 12, não chegou a 16 da Dilma, e faltavam 5 anos para que nós pudéssemos já estar no patamar de primeiro mundo. E essa elite sórdida brasileira, esses empresários sem vergonhas, esses políticos malévolos, trataram de destruir com aquilo que estava sendo construído, nos levar para o primeiro mundo. Então, por favor, repasse isso aos pobres. Pobre, quando é que tu vai botar na tua cabeça que o patrão não é teu amigo, que o patrão não quer o teu bem, ele quer tu escravo, ele quer tu serviçal. As provas estão documentadas. Quando o povo começou a viajar, quando o povo começou a ter carro, as estradas então estão entupidas, os aeroportos agora virou rodoviária. E o que aconteceu no governo da treva? Aliás, ninguém queria receber a treva, e ninguém queria vir ao Brasil falar com a treva. Um cara que não tinha nenhuma empatia com nada. Mas agora o mundo está com os olhos voltados para o Brasil e o Lula é o centro das atenções. É o Lula quem está considerando. E eu vou fazer vídeos sobre a ida do Lula na Argentina, eu vou te explicar algumas coisas, fica comigo essa semana. Por que ele foi no Uruguai, por que ele foi na Argentina, o que ele vai fazer nos Estados Unidos, o chanceler alemão, dentre outros. E eu vou dizer mais uma coisa. Se o Lula entender que é bom, depois que ele fizer os arranjos necessários para esse início de mandato dele, não duvide que ele não pegue o Putin e o Zelensky pela orelha e diga: vamos parar com essa palhaçada dessa guerra, porque nós temos que fazer negócios e não ficar matando um ao outro. Simples assim. Então, você que é democrata, você que é socialista, você que é republicano, você que é progressista, enfim, compartilhe o vídeo, te regozija, porque nós estamos tendo a oportunidade de voltar ao cenário internacional e de novo começar num crescendo, a quem sabe, se você participar, se você se insurgir, chegarmos ao chamado primeiro mundo. Porque não adianta ficar dizendo assim, porque nos Estados Unidos é assim, porque na Dinamarca é assim, porque lá é assado, porque no outro é não sei o quê. E aí vem as notícias, porque Cuba é isso, porque a Venezuela é aquilo, porque o comunismo. Vamos parar com essa palhaçada. Síndrome do cachorro vira-lata. Quer primeiro mundo? Então apoie iniciativas de projetos de governo que são da esquerda para que o país possa chegar no primeiro mundo, porque nós temos que trabalhar em cima do social, da democracia socialista, que é isso que o Lula está fazendo, uma social-democracia, que foi aquilo que o PSDB havia iniciado e depois se perdeu e quase está sumindo no mapa da política brasileira. Está dado o meu recado, nós estamos com a oportunidade de ter de novo uma visibilidade proativa, salutar com o mundo daquilo e acabar e liquidar com a péssima imagem, os párias que nos tornamos mundialmente por conta do Bozo, o foragido, sem vergonha foragido, e dessa gente sórdida que inclusive nos quartéis, quem são essas pessoas? Os filhos, netos dos militares falecidos ou que ainda estão vivos, caquéticos. Por quê? Ainda temos 120 mil pensões para pagar e isso vai até 2040, se não me falha a memória. Então era essa gente que estava lá, gente da ditadura, gente que não quer que o Brasil cresça, gente que quer o escravismo, gente que não quer leis trabalhistas, gente que não quer que as pessoas cresçam, porque eles mantêm a ideia, a visão. Antes de 64, vamos voltar lá no império da Casa Grande e da Senzala, depois do regime militar, onde quem estava no entorno daquele poder, daquela ditadura, que disseram que foi uma revolução, é mentira, e agora, então, eles estão tentando de novo interromper a vinda daquele que saiu do governo com 87% de aprovação, e por isso também o mundo
está reverenciando a volta do Lula, porque foi no período do Lula que houve toda uma interação comercial internacional, todos os acordos bilaterais, etc. e tal, e que estavam botando o mundo em movimento e o Brasil crescendo. Isso não te alegra? Bem, então esquece de pensar que você é um patriota, mas não é o seu caso. É o caso dos bolsominions, é o caso dessa elite reacionária e sólica que nós precisamos interromper. E somente apoiando este governo, os seus ministros, as iniciativas, é que nós vamos poder ter, de novo, aí 4, 8, e assim vai ser, 12, 16 e 20, para poder voltar a ter a ideia, a possibilidade de nos tornarmos de fato um país de primeiro mundo. Então fique comigo essa semana, porque eu vou explicar a você por que o Lula foi à Argentina, por que o Lula foi no Uruguai, por que o Lula está nos Estados Unidos, o que o chanceler alemão está fazendo aqui, o que o Lula disse para a Alemanha em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia. Tem um monte de coisa para a gente tratar, mas vamos começar a falar de coisa boa. Essa treva que fique para o lado, que a justiça tome conta, e graças a Deus, felizmente, Flávio Dino está tomando boas decisões, Alexandre de Moraes, enfim, a casa está caindo e vai cair muito mais. Não podemos mais ficar dando audiência para esse trevoso ladrão, sem vergonha, covarde, sem caráter, que fugiu para os Estados Unidos. E esse bolsonarista não tem vergonha de ficar endeusando um foragido, um desqualificado, alguém que nem sequer sinaliza nenhum ato de solidariedade com aqueles que já estão presos, com os que apanharam, com os que tomaram bala de borracha, que tomaram chuva, etc e tal. Que país é esse? Como dizia Renato Russo. Está dado meu recado, aqui a voz da esquerda resistente, a verdade do que doer. Felizmente, graças a Deus, um líder mundial está de volta. E o nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. Aproveita essa oportunidade para começarmos uma nova revolução. Com a graça de Deus, como eu digo sempre ao final de cada conteúdo, até o nosso próximo encontro.